Boa tarde, senhor presidente. Na sua pessoa, cumprimento os demais membros da mesa diretora, senhores e senhoras vereadores, população que presencialmente aqui nos acompanha. Cumprimento o presidente da Uniblan, Kleber, que está aqui, Maninho. Cumprimento a população que nos acompanha pelas redes sociais. Não há forma melhor de medir o sucesso ou fracasso na prestação de um serviço, senão com a concorrência. Inicio meu pronunciamento com essa famosa frase de Ludovic von Mises, Prêmio Nobel em Economia, promovendo uma reflexão sobre a nossa realidade no transporte público de Blumenau. No dia de ontem, assim como alguns colegas, estive presente na reunião organizada pela Uniblan com mais de 80 associações de moradores da cidade, onde foi discutido soluções e caminhos para o futuro do nosso transporte coletivo, vereador Alemão. Na oportunidade estiveram presentes cerca de 130 pessoas, representantes dessa Câmara Municipal de Blumenau e outras autoridades, entre elas o ex-prefeito João Paulo Kleinobing. A comunidade apresentou diversas queixas em relação à quantidade de linhas ofertadas, a qualidade baixa do serviço, além de críticas em relação à política de repasses de subsídios à concessionária Blumob. E já são objetos de cobrança deste parlamento desde o ano de 2021, vereador Silvio Zimmermann. Antes mesmo da pandemia, o modelo de transporte público já apresentava indícios de colapso, não só em Blumenau, mas em todo o Brasil. Após a chegada ao Covid-19, esse processo ficou ainda mais evidente e acelerado, maximizando-se, resultando em medidas emergenciais por parte dos municípios. Em Blumenau não foi diferente. A nossa cidade, que nunca na história precisou aportar recursos para sustentar esse sistema, passou a fazer. Essa política temporária emergencial se consolidou como uma política, infelizmente, permanente, mesmo após a recuperação do número de usuários. O pensador liberal Milton Friedman foi providencial ao dizer que não existe nada mais permanente do que uma política pública temporária do governo. Esse contexto se deve a uma série de fatores. O alto custo do diesel no Brasil, a estrutura superdimensionada da concessionária, a falta de qualidade no transporte que desincentiva o uso, entre outras variáveis de natureza complexa. Não faz sentido uma cidade como Blumenau, que chega a 40 graus e os ônibus não têm o mínimo de dignidade de um ar-condicionado. Países desenvolvidos na Europa, como Luxemburgo, a nação com maior PIB per capita do mundo, subsidiam em 100% o valor da tarifa do transporte coletivo. Ou seja, lá o transporte público é de graça, entre aspas. Lá o transporte, isso parece uma coisa boa, mas não é. E vou dizer o porquê. Primeiro, assim como o Blumenau, lá o valor dos subsídios aumentam ano após ano, consumindo cada vez mais recursos. Segundo, não existe transporte grátis. A própria população paga a passagem através dos impostos. Terceiro, diferente de Blumenau e do Brasil, estamos falando de uma nação economicamente superdesenvolvida, que antes de subsidiar o transporte fez uma série de ajustes no sistema para redução de custos, professor Gilson. Em Luxemburgo, antes de subsidiar de forma integral o transporte coletivo, foi feito um redimensionamento global do serviço. Reformas, coisa que não fazemos aqui. Por exemplo, lá não existe a figura do cobrador. As linhas menores são feitas por ônibus menores. A pontualidade de horário e o conforto nas linhas de ônibus são regra, são dignas, além do controle de qualidade. Vereador Tuca, Vossa Excelência já extrapolou o tempo, mas teve aqui a nossa querida vereadora Silmara, ali passou 2 minutos. Obrigado. Fica atento aí, tá? Por Silmara, favor. Obrigado, presidente. Desculpa. Eu acho que tem que colocar essa tabelinha aqui na frente, não ali.
Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Silmara. Repensar o modelo de transporte coletivo é uma necessidade para Blumenau, assim como também o senso de responsabilidade de compreender que não temos condições econômicas de suportar em longo prazo os subsídios do transporte e desse sistema. Por isso, assim como fiz ontem na reunião, quero resgatar o debate, senhores vereadores, sobre o projeto de lei número 8.241/2021. Essa proposta que está pronta para ser votada em plenário é uma alternativa na medida em que oportuniza a redução de custos operacionais, garante um ambiente de concorrência. Atualmente, como é de conhecimento público, existem linhas deficitárias que são um passivo, inclusive para a Blumob. Com a aprovação desta matéria, empresas de transporte executivo, vans e outros micro-ônibus poderão ofertar o serviço em regime de permissão, que ficará na mão a caneta do executivo. Com isso, será possível reduzir o enorme custo da operação da concessionária Blumob e do município de Blumenau, possibilitando um contingenciamento dos repasses, vereadorito. Esse é o momento desse parlamento realizar essa discussão urgente e necessária, sobretudo para garantir dignidade, acesso e o cumprimento do dever constitucional. Estou à disposição para dialogar com todos para superar os impasses e construir uma saída para o transporte público da cidade de Blumenau. Obrigado, senhor presidente.